Olá, estamos aqui em mais um episódio da Wavecast com a nossa convidada especial, Délia Zefiro. Délia, um prazer e uma honra tê-la aqui conosco nessa noite, na capital paulista, de frente para essa ponte maravilhosa, nesse epicentro dessa cidade cosmopolita. A Délia me convidou para fazer o nosso primeiro podcast da Wave. E acabou de ser lançado este episódio, né? Sincronicidade, Não né? é? Nossa, Tati, que honra estar aqui com você. Eu fiquei ontem olhando, falei, gente, como o universo sincronizou tudo. E hoje de manhã, quando eu vi... Eu vou contar só um parênteses. Eu vi o quanto eu preciso da Paula. Paula, help, somos duas. Paula, hoje de manhã eu falei... Aliás, isso tem que estar no nosso podcast aqui. Cada vez que eu assisto o episódio, eu falo a mesma coisa. Paula, socorro, Paula. Socorro. Mas no final eu tenho um presente para falar para você, que eu vim para cá pensando em como te presentear. Ai, Tem nome, o presente tem Paula no meio. Tem Paula no meio. É, que delícia. Então, nessa noite especial, recebemos aqui Délia. Muito obrigada pela sua presença. Que prazer e que honra tê-la aqui conosco. Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou começar com a primeira que eu faço para todas as nossas convidadas. Nesse atual momento, Délia, qual é o seu porquê? O que te move? O que te faz brilhar os olhos? Bom, vou começar primeiro te agradecendo por essa gentileza, elegância de atitude, me retribuir o convite. Eu sempre acredito que quando a gente recebe algo e a gente dá algo, a gente cria o famoso flow que a gente tanto comenta. Então, muito obrigada. É uma honra mesmo estar aqui com você, viu, Tati? Toda minha. E é muito interessante porque você que tem muita experiência nessa área de comunicação, hoje tudo que eu tenho feito na OneLady, eu sempre começo pelo porquê, usando aí toda essa metodologia, né, do ciclo dourado, do porquê, o que e o como. E o meu porquê é muito claro, até por conta do que eu sinto cada vez que eu entro em contato com o meu porquê. O meu porquê tem muito a ver com poder usar todo esse conhecimento tecnológico que eu adquiri na minha carreira para impulsionar outras mulheres, dar potência, ajudar outras mulheres a transbordarem dentro de um universo que nem sempre é tão acessível assim para muitas de nós. Sim, sem dúvida. Eu vou compartilhar com vocês, porque a Délia, ela tem uma experiência muito significativa no Vale dos Silícios. Então, eu faço uma pergunta que, sendo uma mulher neste universo tão masculino, como foi essa experiência para você? Você traz sobre a tecnologia, né, da sua expertise, dessa vivência por lá, e que essa é a sua missão, então compartilhar esse conhecimento com o maior número de nós mulheres. Conta pra gente, como que foi essa vivência no Vale do Silício? Sabe que, antes de falar do Vale do Silício, eu quero te dizer que nós estamos aqui num lugar que, na minha carreira, correspondeu a toda a experiência que eu tive antes de trabalhar numa empresa de São Francisco. Olha! Todo o meu universo foi via ponte aqui sendo construída, na época, se hospedando aqui no Hotel Hyatt, numa época que eu morava em Belo Horizonte. Vinha para cá por conta da Microsoft e trabalhei anos no prédio do lado aqui. E esse pedaço que nós estamos aqui em São Paulo é um verdadeiro reduto da tecnologia no Brasil. Que bacana saber disso, eu não sabia. Muito interessante. Passei na porta do prédio e falei, nossa, que coincidência. Traz uma memória afetiva, te traz bons tempos. Muito, né? Eu acredito que existem fases na vida, cada fase propicia um aprendizado diferente. Essa foi uma fase que eu me conectei com as empresas americanas, principalmente, para trabalhar, então um pouco até antes do Vale do Silício. E essa memória de aprendizado, de aprender como funcionava a cultura americana para os negócios, foi muito valiosa em toda a minha vida e ainda é hoje com uma startup. Mas você sabe que um dos grandes... Você me trouxe à memória agora aqui uma informação que eu nem tinha planejado te contar, mas vamos falar de intimidade, né? Quando eu vim trabalhar nessa empresa em especial, que é uma empresa mais tradicional, se é que dá para falar em tradição no mercado de tecnologia, que é tudo muito recente,
Eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar na empresa, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi ir para os Estados Unidos para o que eles chamavam do programa de onboarding da empresa. E aí a secretária do presidente Brasil e veio com a minha passagem e veio com a minha reserva do hotel e com toda a programação do que eu ia viver lá. E quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa no hotel, no aeroporto me esperando. E quando eu fui trabalhar anos depois numa empresa de São Francisco, foi mais ou menos assim a minha experiência. Recebo uma ligação de uma vice-presidente. Délia, você pode estar semana que vem aqui, na Califórnia? Ah, posso sim. Então ótimo, te espero aqui. Aí eu... E aí? Passagem, eu compro? E hotel? E hospedagem? Aí perguntei para uma pessoa que havia me indicado, falou, não, Délia, pode providenciar tudo, você já não tem o cartão corporativo da empresa, providencia tudo pelo cartão. Mas... E vou de primeira classe, vou de executiva, vou de econômica. E eu lembro nitidamente, eu chegando em São Francisco, nós não tínhamos Uber ainda aqui, era uma novidade, e eu chegando e pedindo um Uber para ir até o hotel. E eu me lembrei da diferença que era viver nesse mundo, que era um mundo muito mais atualizado, um mundo com uma mentalidade muito mais inovadora. Então, para mim, foi assim, um dos primeiros grandes aprendizados, foi, mesmo estando no segmento de tecnologia, essa mudança de mentalidade. Então, hoje, quando eu vejo algumas pessoas, né, se expressando, eu nitidamente consigo observar se é uma pessoa mais clássica ou se é uma pessoa mais inovadora na forma de pensar. Perfeito. Porque também nós somos um pouco mal acostumados, diríamos assim, né? Nós temos as pessoas que fazem tudo por nós, então você traz um conceito de self-made, né? Você faz acontecer, você compra a sua passagem, você reserva o seu voo, você faz a reserva do seu quarto, porque eles são muito práticos, né? Eles têm essa agilidade e também essa eficiência, porque eu acho que tem muita mentalidade do eficiente por lá, não tem? Você tem que ser sharp, tem que ter efficiency, é muito focado em resultado e não tem muito firula, me parece isso, que não tem muito firula. Existe a própria cultura da inovação, que é baseada em práticas de agilidade, como a gente fala, essa cultura do agile, e depois, se você quiser, a gente pode entrar um pouco mais nesse detalhe para falar sobre isso, mas a cultura da agilidade é essa cultura que você tem mais velocidade. Perfeito. Então, você... É como se fosse uma cebola. Então, na hora de conceber alguma coisa, você pensa no todo, você pensa gigante, pensa megalomaníaco, como eu falo, mas começa pequeno. Porque você começando pelo miolo da cebola, você consegue rapidamente fazer, aprender, ouvir feedback, e é isso que dá velocidade para o que é feito no mercado de inovação. Para mim, esse foi assim, um dos maiores aprendizados que eu tive quando eu fiz essa mudança, né, de uma geografia para outra, e isso norteia até hoje, principalmente esse lugar que a gente está aí, de empreender, de startup, isso é fundamental. Conta pra gente, porque a OneLady é a primeira Femtech nacional, posso dizer assim, que você teve um aporte financeiro, você foi escolhida também para fazer uma minissérie. Foi uma minissérie? Não, foi reality show. Foi um reality show. Aqui, ó, não existem essas perguntas aqui, mas me lembrei que você compartilha isso com a gente. É muito legal essa história, porque a OneLady existe há 7 anos, tô correto? 6 anos. Então, a OneLady existe há 6 anos, e neste período, Délia foi precursora em muitas ações em relação a empresas feitas por mulheres e focada para soluções para o público feminino. Então, compartilha com a gente quando você fundou a OneLady, como foi criar essa startup e depois conquistar esses 2 grandes feitos em tão pouco tempo. Nossa, mas aí você fez muitas perguntas numa só, Tati. Então, a primeira... Olha, vamos começar de trás para frente? Isso. Vai ter alguma pergunta de qual foi um dos momentos mais desafiadores? Não tem, mas pode incluir, pode incluir. Vou dizer que foi o primeiro reality show, porque eu vinha de uma cultura muito mais reservada,
de muito mais preparação para se fazer algo. E, de repente, eu me vi com um convite na mão para fazer um reality show na televisão. E eu não tinha experiência nenhuma de televisão, vinha de um histórico, de dar palestra, de falar em público, mas não de fazer um reality show na televisão, que é uma experiência totalmente diferente. Sim, E aí eu lembro que um dia antes eu quase desisti. verdade. Eu olhei para a roupa que eu havia preparado para usar, dei aquele suspiro e falei, por que você está querendo desistir? Eu lembro até hoje dessa situação. E aí foi quando eu olhei e falei, você não quer ir, Délia, porque você está com medo, né? Mas você vai com medo mesmo. Olha que legal. Um show de horror, o primeiro episódio. Não assistam, não entram no YouTube, não assistam. Segundo, um pouco menos pior. Não, e ainda me pediram para usar uma cor de roupa que não tem nada a ver comigo. E a gente não está conectada com esse... Horrível. E aí foi quando, né, eu comecei a perceber, opa, peraí, tem chance da One Lady ganhar esse reality show e ser consagrada aí como a startup mais promissora do Brasil, desse mercado que tenta negócio entre mulheres. Aí eu levei a sério, corri atrás de mentoras e fui trabalhar um pouco mais a questão também de como fazer conteúdo para a TV. E foi dentro desse clima já um pouco melhor do que o começo que nós ganhamos como a startup mais promissora do Brasil. Parabéns, que sensacional. Qual era a emissora? Como é que... Record News. Record News. Olha que bárbaro. E foi de uma projeção, né? Porque quando você fala em televisão, você está falando em milhões de pessoas te assistindo. Sim. E aí começou a vir assim, um lado que eu não esperava viver nessa vida, mas foi muito mágico. Agora, o segundo reality show já foi um contexto um pouco mais confortável. Primeiro, porque eu me senti mais preparada por conta do primeiro. Segundo, porque era uma rodada com vários investidores disputando entre eles quem seria o mais promissor para que eu escolhesse como investidor da One Lady. Verdade. E aí foi um momento bem mágico, né? Nossa, imagina. Eram 4 investidores ali disputando entre eles e se vendendo para mim, para olha, para você escolher um deles, né? Se fosse o caso. Que legal. Aí foi mais gostosa essa segunda edição. Uma das coisas que eu vejo importante quando você traz isso, de 2 mensagens fundamentais, eu acho, para nossas seguidoras, quando o propósito é compartilhar conhecimento, aprendizado, conteúdo relevante, a Adélia traz para a gente a mensagem clara. Uma, tá com medo, o autoconhecimento, parar para se entender qual é o seu sentimento naquele momento, mas vai com medo mesmo, né? Que importante isso, que relevante esse step out of your comfort zone, né? Assim, sair da sua zona de conforto. E que, olha só, a outra mensagem que ela traz pra gente é a curva de aprendizado que você teve nesse primeiro, que pôde te preparar para ter um segundo reality show muito mais gostoso, como você falou, né? Muito mais segura. E imagina se não tivesse ido, né? Quantas mulheres no momento da dúvida não vão. E podem ser, a Adélia traz, na questão profissional, mas na questão amorosa, na questão, enfim, às vezes você está em uma festa, você está insegura, não conheço muita gente lá, acho que não vou. Ou, não tem um look adequado, acho que não vou. E perdem oportunidades de vida, né? Porque isso te trouxe vida, brilha seus olhos. Eu tô olhando agora para você, eu vejo que isso brilha os olhos, né? Porque realmente, hoje, a Adélia é uma mulher que realizou tudo isso. Imagina se você tivesse tido só o medo, né? Só o medo. Tivesse encarado. Não tivesse... Muito legal, muito organizado, muito importante. E aí é muito interessante, né, Tati? Porque quando eu te conheci, eu senti no meu coração que eu tinha a possibilidade de devolver um pouco do que eu havia recebido. Porque quando nós começamos a falar aqui no Brasil sobre Fintech, eu lembro que logo depois do reality show fizeram uma entrevista comigo que o tema era as 10 Fintechs mais promissoras do Brasil. E na hora que saiu a matéria, saiu assim, as 6 Fintechs mais promissoras do Brasil. Eu falei, cadê as outras 4? E aí me contaram que não conseguiram mapear, na época, mais 4.
E dentro de um mercado que é um mercado que a previsão é movimentar 70 bilhões de dólares até 2026. É um mercado que hoje é dominado pela China, Olha, depois seguido nos Estados Unidos, e América Latina praticamente não aparece no mapa. olha que Nós importante essa informação. Nós temos pouquíssimas empresas de base tecnológica voltada para o público feminino. E pasmem, eu não me lembro agora das informações, mas o caso da China, a grande parte das fintechs lá mais promissoras não são fundadas por mulheres. Porque Fico a pasma mesmo. fintech é uma empresa de base tecnológica voltada para o público feminino, né, para movimentar produtos e serviços. Não necessariamente é fundado por uma mulher. Ai, eu achei que era obrigatoriamente. Não necessariamente. É um Interessante. mercado específico. É como se a gente estivesse falando no mercado de varejo, um mercado, né, que você tanto domina. E então nós temos aqui um movimento muito em estágio inicial, e quando mulheres como você, como eu, conseguimos somar forças para a gente poder dar volume para esse movimento, dar potência para esse movimento, eu acho que a gente está trazendo uma coisa que realmente, pensando até num legado maior, né? E é muito inovador, eu acho que é disruptiva, porque quando eu falo sobre Femtech para as minhas amigas, elas não sabem do que eu estou falando. Elas não têm essa palavra dentro do dicionário, do vocabulário delas. É muito interessante. E aí sim a gente percebe o quanto é inovador. E até mesmo para o meu pai ou para minha mãe, eles não entendem o que eu estou fazendo. Filha, mas como assim? O que é isso que você está fazendo? Então eu vejo que você, dentro desse pioneirismo, né? Porque você, se não foi a primeira, é uma das primeiras, e sim a primeira a ganhar cursos, a fazer os reality shows. Então isso te deu notoriedade, credibilidade, visibilidade. E quando chega a Wave, né, com 8 meses de vida, e ela é abraçada, acolhida pela OneLady, mas é uma alegria, porque aí a gente fala na prática e demonstra realmente do nosso propósito, que é a sororidade entre as mulheres. E uma das perguntas também que não está aqui, então a gente vai ter bastante coisa para comentar. As perguntas todas, você fez meia dúzia de perguntas, eu respondi uma. Mas olha só, a Adélia me explicou, a primeira vez que a gente se conheceu, sobre mentes colaborativas. Compartilha com a gente, que isso é tão legal. A gente entende, me tocou muito. Eu acho que a gente tem uma conversa quase que íntima depois para você compartilhar comigo, se você se sentir confortável. Sim. Porque eu senti que esse assunto tocou num lugar profundo. Muito. Então, Délia, compartilha conosco, porque eu acho muito importante essa luz, essa lupa que você coloca em cima desse tema, para até todas as mulheres compreenderem com quais mulheres elas estão se relacionando. E dessa forma, a partir desse momento de compreensão, poder fazer as escolhas. Eu quero continuar trabalhando com uma mulher, ou me envolvendo, ou me relacionando, ou não só empresarialmente, ou somente socialmente, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode ter a escolha. Exato. Então, traga pra gente essa informação, que é tão legal. Você sabe que essa informação, que eu já vou detalhar, ela não diz respeito necessariamente às mulheres. Nós estamos falando de humanidade. E toda a minha jornada de aprendizado veio... Eu convivi num ambiente de negócios, de tecnologia, muita competição. E quando eu comecei a ter um olhar um pouco mais holístico para a vida e conhecer outras pessoas que já estavam em outros processos mentais, eu fiquei muito curiosa e interessada em aprender mais sobre a mente humana. E foi nesse momento que eu cheguei numa pesquisa que diz que 1/3 da humanidade tem a mente competitiva, que é essa mente que vibra na escassez. Então, nós estamos falando muitas vezes de pessoas que vieram de famílias, de origens, que tiveram envolvida com guerra. É uma mentalidade quase inconsciente de que para eu ganhar você tem que perder. Então, não tem para duas pessoas. Né? Isso está muito ligado, principalmente, às vezes, até para o mercado financeiro, esse conceito de competição. Então, eu vou desfazer do outro para que eu esteja num lugar mais elevado. Existe 1/3 da humanidade que são pessoas de mentes colaborativas.
Geralmente, pessoas que estão mais ligadas à indústria da criação tendem a ter uma mente mais colaborativa, porque a colaboração ela leva para esse olhar da soma, de que juntos realmente somos mais fortes, de que é possível ter para todo mundo. E 1/3 da humanidade tem as mentes neutras. Eu falo que dentro dessa jornada de autoconhecimento, inclusive, eu tenho procurado no meu dia a dia cada vez estar mais próximo de pessoas com mentes colaborativas, Tá. que inclusive é a base da visão que a gente tem dentro da One Lady, e influenciar pessoas de mentes neutras. Essas de mentes colaborativas, mentes competitivas, a gente procura até entender que cada um está no seu processo, né, Tati? Isso é bem interessante porque o ano passado, a temporada 2023 da One Lady, eu me deparei com vários desafios e eu comecei a perceber que todas essas pessoas que traziam desafios ou oportunidades de aprendizado, para falar de uma forma mais positiva, eram pessoas que apresentavam mesmos comportamentos. Então, pessoas que vinham muito com esse comportamento de vítima, sabe a vítima do sistema, do governo, do ex-marido, da política. Nunca é ela, que É, sempre é o outro. A do causa, sócio. a causa de todos os problemas nunca é a postura dela, os valores dela, sempre são os Então, assim, uma outros. postura de vítima era algo que só mudava o personagem. Uma outra era essa postura de agressividade mesmo, do tipo, se eu trabalho com A, ninguém mais que trabalha com A pode estar naquele mesmo ambiente. Eu tive uma experiência muito triste no início da Wave, assim, com uma pessoa que foi uma grande decepção, mas justamente é isso. Essa mente de escassez, né? Exatamente. Só para um, não para outro, não dá para fazer junto. É uma coisa de... E outro detalhe também que a gente percebeu na prática é que geralmente as pessoas que têm essa mente mais competitiva, ela tem muito essa cultura de para a pessoa ter valor precisa desvalorizar o outro, né? Então é uma cultura que é uma cultura muito de não valorizar o que o outro tem de melhor e tentar desvalorizar o outro pelo que às vezes falta no outro. Então foi dentro desse olhar e da experiência prática mesmo que a gente começou a mapear esses perfis e para essa temporada a gente teve algumas decisões assim bem práticas de entender, né, que para fazer parte do nosso ecossistema são pessoas que vêm com esse olhar da colaboração, que vêm com esse olhar da valorização, que vem com essa elegância toda de quando recebe, oferecer, né, retribuir, se não para a própria pessoa, mas para todo um ecossistema. Porque é o que eu falo, se hoje eu estou no lugar que eu estou e com o nível de maturidade que eu tenho hoje no negócio, é porque lá atrás tiveram pessoas que me apoiaram, me deram ajuda, me passaram conhecimentos que MBA nenhum ensina. Perfeito. Então, hoje, como é que eu honro essas pessoas? Passando para frente aquilo que um dia eu recebi. Então, acho que isso é o olhar de poder entender que a gente faz parte de um todo e aquilo que eu compartilho, sim, ele impacta o todo. É bárbaro. É bárbaro. Tá vendo só? Não falei para vocês essa pergunta que vale muito a pena escutar. E se vocês puderem, eu acredito, aplicar. Não só escutar, mas aplicar na vida. De alguma forma, doses pequenas, mas conforme a gente vai aplicando coisas novas que a gente aprende, então, percebendo ao seu redor quem que tem a mente colaborativa, percebendo ao seu redor quem tem a mente competitiva de escassez e decidindo escolher, como no meu... da frase da Way fala, your vibe attracts your tribe, né? Escolher em que tribo você quer flutuar, em que tribo você quer estar e quais as pessoas que estão dentro da sua tribo também, né? Porque tem pessoas que são tóxicas, que nos fazem muito mal e que não têm essa forma genuína de querer o bem do outro também, né? Porque o bem a gente só multiplica. Então, a Wave nasce com esse conceito. Quando você me falou isso, Délia, eu falei, nossa, faz todo sentido, eu nunca tinha parado pra Eu percebi seu olho brilhando. brilhava com essa informação muito legal, muito obrigada por compartilhar isso conosco.
Você trouxe uma pergunta anterior, que eu já nem me lembro qual que era direito, mas você estava falando sobre jornada de aprendizado. Isso. A gente vem de uma geração de pais, né, que nascia, crescia, ia para a escola, desenvolvia uma profissão, colocava aquela profissão em prática e aposentava super jovem. A nossa geração já é uma geração que está tendo oportunidade de se reinventar e de transbordar com novos conhecimentos que vão muito além daquela formação que nós tivemos. Sim, sem dúvida. E isso faz com que a gente também busque conhecimentos não só em áreas técnicas, vamos chamar assim, para aquilo que você faz, mas em toda forma de pensar o mundo, de viver o mundo, de sentir o mundo. Então, ainda trazendo um pouco desse assunto que eu sei que você tem bastante interesse a respeito, sim, mas no momento que eu percebo que eu estou tendo comportamentos que estão mais para um perfil de mente ou para outra, eu também posso usar de técnicas ou de tecnologias para me lapidar, porque hoje em dia existe sim conhecimento para que a gente possa transformar a forma da gente pensar, a forma da gente vivenciar o mundo. Bárbaro. E dentro do ecossistema da One Lady, vocês oferecem isso, né, para suas... Como que vocês chamam dessas suas participantes desse ecossistema? Existe um nome específico? Existe. Bom, primeiro, Tati, como ecossistema, eu acho que a premissa básica é trazer todo mundo e receber todo mundo, sempre com muito amor, muito profissionalismo, oferecendo o melhor que a gente tem naquele momento, né? Então, é muito esse conceito da inclusão, inclusive dos opostos, de quem não pensa como a gente. Então, de uma forma geral, sim, mas a gente se organizou para a gente ter 5 formas diferentes de uma pessoa fazer parte do universo da One Lady. A primeira delas é o que a gente chama do formato da pessoa ter um passaporte de acesso anual. É um membership, né? Estava tentando encontrar a palavra aqui em português e me perdi, desculpa. Mas é um programa de membership onde a pessoa tem como se fosse uma entrada no nosso universo. E essa primeira entrada, ela está muito voltada principalmente para mulheres que buscam conhecimento. Então, nós estávamos conversando, né, sobre isso. Puxa, eu quero aprender a melhorar minha comunicação, eu quero aprender mais sobre branding pessoal, eu quero aprender mais sobre moda, sobre beleza, sobre empreendedorismo. Então, esse é o primeiro passaporte que a gente oferece. Aí nós temos um segundo passaporte que já está voltado para mulheres que querem também vivenciar experiências extraordinárias, seja no Brasil ou seja fora. E nós temos um terceiro passaporte, que é o passaporte daquelas que só são convidadas para fazerem parte do universo no formato de colaboração, que são as nossas Cleópatas. Ai, adoro esse nome, nossas Cleópatas. Eu tenho que te contar a história das Cleópatas. Quando elas surgiram, assim, essa história que você quer compartilhar? Bom, primeiro que, quando nós desenhamos os 3 tipos de passaporte lá atrás, o primeiro se chama The One, né? É o primeiro, então foi fácil. The One de One Lady, né? Aí o segundo, Black, né? Tudo que é extraordinário, sempre vai para esse lado do Black. E aí o terceiro é essa mulher. A gente começou a desenhar a famosa persona. Então, essa mulher que vem para trabalhar em colaboração, que tem o poder da visão, de fazer junto, de realizar, é uma mulher de atitude, não necessariamente empreendedora da parte de comercial, mas ela pode ser uma empreendedora social, por exemplo, e não chegava o nome para esse passaporte. Aí nós falamos, bom, é uma mulher estilo Cleópatra, então colocamos um post-it de Cleópatra. Conclusão, ficou para sempre. Quando a gente viu, já tinha absorvido o termo, e aí são o nome que a gente dá para esse grupo, que aí sim, é um grupo de mulheres que são habituês, que participam de forma ativa, que impactam o nosso ecossistema. Nós temos mulheres que começaram como Cleópatra, fazendo ações em collab, que impactavam o negócio dela, e o negócio pegou uma proporção tão grande que hoje ela fala, não, hoje eu quero impactar vidas, então trabalha em colaboração com a gente para ações sociais, né?
Então a gente vem muito com esse olhar de como é que juntas a gente pode somar cada uma aí com as suas habilidades para que a gente possa fazer o movimento acontecer. Não, maravilhosas. Cleópatras são sensacionais. E existe realmente em todas elas, pelo que você me passa, a mente colaborativa, né? Para ser uma Cleópatra, necessariamente você precisa ter essa mente colaborativa, porque é um ecossistema onde uma ajuda a outra, não só em âmbito empresarial, porque você me falou que são donas de empresas, indústrias, mas também em âmbito social. Isso é muito legal. Muito legal. Nossa, é que uma Cleópatra, primeiro, é uma mulher que entende a dinâmica da vida, de que é dando que se recebe, né? Segundo, sim, tem que ter esse olhar da colaboração, porque a gente entende que a pessoa que tem essa mentalidade, ela já compreende a magia da vida. Sim. Ela já tem esse olhar de como é que a magia acontece. E, principalmente, é uma mulher que ela está a serviço. Porque, para mim, Tati, empreender nada mais é do que a gente se colocar a serviço da humanidade, né? No mundo da tecnologia, a gente tem lá o pitch, né? O pitch de investidor, que você nunca começa se apresentando, você sempre começa falando de um problema e qual é a solução para aquele problema e quais são as capacidades que você tem ou que um time tem para resolver aquele problema, para daí você falar quanto de dinheiro você precisa para fazer com as suas capacidades ou do seu time, trazer ao mundo aquela solução, né, que vai resolver um problema, geralmente um problema da humanidade, um problema de verdade mesmo, que vai ter um impacto, que aquilo ali vai fazer um negócio acontecer. E é dentro desse olhar que a gente vai percebendo que existe essa magia onde cada uma tem um olhar do tipo, peraí, se eu estiver junto, se eu estiver com ações práticas, se eu colocar a minha capacidade a favor, ou seja, a serviço da humanidade, aí sim eu vou para esse lugar de empreender algo de sucesso e valioso, né? Bárbara, e a Délia atrás em relação ao pitch para o mercado investidor, mas ela me pregou uma peça, porque nós fizemos um encontro, eu participei, na verdade, de um encontro da One Lady com a Paula Blas, e lá o objetivo era potencializar todas as participantes para um pitch de 32 segundos. Sabe o que é isso? É um desafio enorme. Depois que você pegar as técnicas todas, você vai ver que 32 segundos é muito tempo. Não, isso é realmente sensacional. Eu adorei. Compartilha com a gente as novidades da sua plataforma, porque eu sei que tem várias novidades. E eu gostaria de saber de duas, que são... Eu não sei se você pode compartilhar sobre isso, porque as amigas a gente conta tudo, então... né? Aliás, eu sei dos bastidores, mas não sei se publicamente... Hoje eu passei até vergonha numa reunião, porque a gente fica com esse jeito soltinho entre as amigas, quando traz informação que nem chegou na mídia ainda, né? Ai... Olha, lembra que você me fez uma pergunta sobre um dos grandes aprendizados que eu tive quando eu fui trabalhar no Vale do Silício. Para mim, marcou a minha vida e tem marcado muito o meu dia a dia, que é essa visão de pensar gigante e poder fazer o que é possível fazer com o que a gente tem hoje, né? Então eu falo que eu tenho aqueles meus momentos do meu 1%, que eu fico pensando em Marte, em Vênus, como é que vai ser uma lady lá, e aí venho, acordo de manhã e falo, bom, o que dá para fazer hoje com caixa que eu tenho, com caixa que às vezes eu nem tenho, que a gente que está nesse mundo da inovação, a gente sabe dos investimentos que são necessários para fazer o projeto, né, acontecer. Então, assim, a minha visão, ela é muito clara, tá, Tati? Para mim é muito claro a necessidade que nós temos de usar da tecnologia para dar mais força para a mulher. E, para mim, o primeiro estágio da força feminina é o estágio do financeiro. O primeiro estágio, né, do poder feminino é a capacidade financeira da mulher ser quem ela bem entender.
E é dentro desta visão toda, como é que nós usamos o poder da tecnologia para dar poder financeiro às mulheres, que nós temos uma visão muito clara do desenvolvimento de uma female coin. Então, a cada dia, tudo que eu faço é norteado por esse sonho de trazer para o mundo uma moeda que transite entre o mundo digital e o mundo real, ou seja, passa pelos conceitos de cripto, mas está muito dentro aqui desse mundo nosso de realidade mesmo, né? Então é praticamente um movimento onde o dinheiro sai do meu bolso e vai para o seu, e do seu sai para a Maria e vai para o da Joana, e com isso a gente circula dentro da nossa comunidade feminina um dinheiro trazendo esse poder financeiro. Então acho que esse é o principal olhar, pensando de uma forma mais grandiosa. E para esse ano, você já está sabendo de bastidores, nós estamos nas vésperas de lançar uma plataforma de educação. Então, é uma plataforma que vem com 12 pilares de conhecimento, todos eles voltados para essa mulher contemporânea. Hoje nós sabemos que mais de 50% das vagas das universidades são ocupadas por mulheres. As mulheres cada vez mais estão buscando o seu lugar dentro de todo um ambiente profissional, mas existem conhecimentos que não estão disponíveis na universidade, que nós aprendemos ou dentro de casa, ou com alguém muito próximo, ou em alguma situação muito específica da vida. Então, essas mulheres que já têm esse conhecimento, esse repertório lapidado, estão trazendo isso em forma de, vou chamar de treinamento, né, para que outras mulheres possam ter acesso. Então, a One Lady Academy é uma das novidades que a gente até em breve começa a trazer aí com mais força. O que é muito legal, que eu sinto, Délia, que a gente tem tanta ideia em comum, porque justamente quando eu te falei, né, que nós na Wave teremos, não com essa proporção de Academy, com esses 12 pilares, mas sim que nós estamos já gravando os nossos cursos e toda essa nova forma de compartilhar conhecimento. Eu acredito muito nesse formato, eu acredito muito na possibilidade de atingir, de alcançar mulheres fora de São Paulo, por esse Brasil afora, e não só pelo Brasil, porque existem outros países que falam o português também, então desde Macau... 260 milhões de pessoas no mundo falando português. Desses 50% são mulheres. Nós estamos falando de 130 milhões de pessoas. Então, olha só que importante a gente criar essa base de estudo onde possa de fato ser compartilhado com mulheres que não são dos nossos convívios sociais, não são dos nossos convívios empresariais, mas que sim vão se beneficiar, porque tem tanta coisa legal para compartilhar, né? Tem tanta coisa importante para compartilhar. E na hora que eu vejo que a gente tem esse dom e tem esse desejo também, porque não é fácil o compartilhar, né? Essa parte educativa, você tem que se doar para... Porque uma coisa é você receber informação, também ser esponja, também ter interesse, ser uma pessoa curiosa, né? Porque eu acho que as pessoas mais... bem-sucedidas são pessoas muito curiosas, são pessoas que querem aprender sempre mais, elas não acham que elas já sabem de tudo, elas não têm uma postura esnoba e falam, não, aqui eu já cheguei, já estou satisfeito. Não, são eternas insatisfeitas. Eternos aprendizes, como eu falo. Eternos aprendizes. E o que motiva, o que impulsiona essas pessoas é seu crescimento. E a partir do momento que a gente absorve esse crescimento, que gostoso poder também compartilhar com pessoas com essa sede. Como eu digo, transbordar, né? Mas eu acho que você tem a visão clara do que é, né, a dimensão de todo esse projeto. Quer dizer, por um lado, nós temos a One Lady como plataforma, como palco, criando conexões com mulheres diversas do mercado. Sim. E, por outro lado, nós temos mulheres como você, com um repertório rico, com conhecimento, com conteúdo sendo preparado com muito profissionalismo, para que a gente possa fazer essa ponte. E aí eu acho que entra uma questão que nós temos conversado muito. Quer dizer, hoje, em tempos de mídia social, em termos de acesso a formas de se comunicar, a gente percebe muito conteúdo
sendo falado de forma bonita, mas com repertórios muito, muito, muito abaixo do que seria. Rasos, vamos dizer assim. Muito rasos. A gente vê coisas assim que eu falo, gente, não acredito. Daí eu falo isso até pelo próprio processo que a gente tem de seleção, de mentoras, mulheres que vêm para trazer esse repertório. Eu sempre gosto de falar que antes de eu recomendar para alguém, eu gosto de sentir na pele se aquele conteúdo realmente faz sentido. E a gente vê muita coisa rasa, muita coisa, sabe, que está tendo sucesso muito mais por uma fórmula mágica de lançamento digital do que por repertório propriamente disso. Então, a gente poder ter um selo que garante que aquele material, que aquele conteúdo realmente foi validado, está sendo validado, porque tem relevância, tem importância, tem conteúdo, tem profundidade. É muito legal, muito legal. Então, acho que eram essas duas novidades que você queria que eu contasse. Você fica ouvindo tudo nos bastidores, e aí você me... Já até se a chamada de primeira mão. Muito legal. Então, Délia, compartilha conosco e com as nossas seguidoras um segredo de uma mulher experiente, bem-sucedida, realizada, para essas meninas que estão começando nas suas carreiras, nas suas jornadas profissionais, e também para as meninas que iniciam agora as suas jornadas de vida. Eu tenho um segredo, assim, que é algo que eu acho que eu nunca falei com ninguém. Verdade, isso é uma delícia. Brincar, muita Coca-Cola e café. Por que isso, Tati? Não, eu fazia isso para aprender, para fazer provas de geografia, de história. Muita Coca-Cola e café. Segredo. Eu fui, assim, incentivada desde muito cedo a estudar, a aprender, a ter o conhecimento como parte da minha estratégia de liberdade na vida. E sempre, sempre fui muito dedicada aos estudos, a tudo que eu faço. Então é muito bonito, né, quando a gente olha hoje e vê a gente nesses lugares maravilhosos e com todas essas referências de que uma vida de sucesso pode trazer. Sim. Mas o que poucas pessoas às vezes têm consciência é que para isso acontecer existe uma dedicação diária que só quem está lá dentro da casa da gente, no dia a dia, compreende. Então, eu acredito sim que Deus nos abençoa e as oportunidades caem do céu, mas eu acredito mais ainda que para a gente ser digna de bênçãos, a gente precisa se preparar, e a preparação vem de dedicação. Eu recentemente estava conversando, não sei em que momento, sobre esse olhar que eu tenho, né, de que a gente planta sementes. Então, tudo que a gente faz hoje são sementes que a gente está plantando. Essas sementes, cada uma vai germinar no seu tempo, isso vai gerar árvores, e são essas árvores que vão virar uma floresta. Então, o segredo é dedicação e dar tempo ao tempo. Faça a sua parte, entrega na mão de Deus, como eu falo, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. E a história do café é de verdade. Eu fiz ciência da computação, e aí era aquele perrengue, como eu brinco, de trabalhar, de estudar, e aí tinha as provas, e tinha que entregar trabalho, e tinha prazo, e às vezes tinha que ficar, ainda queria ir nas baladas, né? Então, para virar a noite estudando tudo, era muito legal, né? Coca-Cola. Mas olha só, eu fazia isso também, e até isso a gente tem em comum. Não, agora é o contrário, né? Agora, para fazer bem no outro dia, tem que dormir 8 horas, senão a gente fica estragado, né? Mas você sabe que eu tenho olha só, eu tinha que estudar geografia, eu tenho isso na minha mente, que eu tomava coca com café, e eu sei até hoje todos os rios. Negro, Japurá, Amazônia Purus, Madeiras, Tapajós, Xingu, Amazônia, Tocantins. Em salas separadas. Assim, você não sabe, era uma coisa que eu tinha que decorar. Então, era porque antigamente, ou até hoje, talvez, os estudos eram muito decoreba, né? Não tinha muita sensibilidade para fazer o entendimento. Na verdade, você precisava tirar boas notas e você precisava saber aquele conteúdo de acordo com a forma como a professora queria que você respondesse. Então, talvez, eu espero que hoje com meu filho, que está com 5 anos, Gutinho, eu espero que essa forma de educação tenha se transformado a ponto de fazer com que a gente saia mais da decoreba e encontre mais um perfil, um caminho
para soluções criativas, para fazer com que as crianças aprendam fora da caixa. De um episódio meu de infância agora. Conta, Posso te contar? por favor. Eu nunca vou me esquecer. Eu tinha educação artística, né? Que falava antes, que na nossa época. Na nossa época. Eu tinha que desenhar uma árvore. E apresentar cartolina, não sei o que lá na frente. Eu fiz uma árvore. E a minha árvore tinha raízes, mas não tinha o chão. E aí a professora me deu 5, porque eu tinha feito uma árvore bonita, mas a minha árvore tinha raízes e ela não estava no chão, na terra. E eu sou matogrossense, você sabe disso, eu tinha acabado de voltar de uma viagem no Pantanal, onde eu tinha visto árvores sendo arrancadas. Elas estavam fora do chão. E eu lembro que eu cheguei em casa chorando, porque a professora não me deu a oportunidade de eu explicar que realmente a minha árvore não estava no chão, porque as pessoas tinham tirado a árvore do chão. E só era a árvore com as raízes. É impressionante. E eu lembro até hoje, eu chorei tanto. E aí meus pais não entendiam, porque eles falavam assim, Délia, você tá chorando porque você levou 5? Eu falava, não, porque eu não consegui explicar. Olha, que importante. Né? Olha, Criança. então eu acho que hoje, Tati, nós temos mais liberdade de sair do racional e ir para o sentimento, que é uma energia feminina belíssima que habita em todo ser humano. Como eu me sinto com o que eu vejo, com o que eu faço, com o que eu produzo. Eu acho que isso é de um valor que a geração, esse momento nosso da humanidade está vivendo, que é muito mágico. E que ajuda a dar todo o poder aí para essa energia feminina que a gente tanto fala, né? Sim, você sabe que você me lembrou também olha o que eu fiz. Eu adorava desenhar, adorava desenho até hoje. Por isso que virou uma das estilistas mais badaladas do Brasil. Imagino, mas olha, eu sempre gostei de desenhar. E uma vez minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha que desenhar um bicho de estimação e eu tinha uma passarinha, que chamava Xuxa, a passarinha. E eu desenhei a gaiola com a Xuxa dentro da gaiola, então eu desenhei o passarinho com todas as gradinhas dele. Então a interferência da grade em relação à silhueta do passarinho. E chamaram minha mãe falando que ela tinha me ajudado, que ela não poderia ter me ajudado, porque uma criança daquela idade não poderia ter essa percepção. Mas minha mãe falou, eu não sei, eu nunca soube desenhar, e esse desenho foi feito pela Tatiana. Me chamaram na sala e falaram assim, Tatiana, a gente queria ver você desenhando porque sua mãe falou que não te ajudou. E imediatamente eu peguei e falei, então tá bom, minha passarinha é assim. E desenhei com as grades e com tudo. Mas olha só... Para essa pessoa e falou, você não sabe frente de quem você está. Serei futuramente uma estilista badaladíssima no nosso país. Como pode, né, em vez de incentivar e perguntar para a criança, qual que é a sua percepção? Como que você viu essa tridimensionalidade? Como você viu essa profundidade? Não, acha que o pai que fez. Mas aí o pessoal da operação que sofre comigo, que eles falam, Délia, tem um lado lúdico seu aí que às vezes... Mas olha como é interessante. Eu acho, inclusive, voltando para a história do reality show, já falando do lado mais lúdico da vida, que no fechamento do segundo reality show, o investidor bilionário lá que estava apresentando toda a rodada, me perguntou se eu tinha uma mensagem para dar para quem estava nos assistindo. E aí eu trago uma passagem da Alice no País das Maravilhas, que é uma passagem muito lúdica, mas que me guia muito até hoje, que é uma passagem onde a Alice chega num cruzamento, e aí tem uma placa, sei lá, para a direita, outra para a esquerda, e a Alice pergunta para o seu gato, seu gato, qual caminho eu devo percorrer, o da direita ou da esquerda? E o seu gato pergunta para Alice, mas aonde, dona Alice, que a senhora quer chegar? Não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é um bom caminho. E isso volta um pouquinho para a pergunta anterior. Sim, perfeito. Que segredos eu guardo no meu coração? Eu tenho muita clareza do meu porquê e de onde eu quero chegar. E isso faz com que a gente simplesmente se dedique de corpo e alma, porque os percalços da vida, eles só nos fazem mais forte. Às vezes o outro, né? Quantas professoras que se acham, né, com repertório para ensinar, muitas vezes estão colocando limitações em olhares muito mais amplos. Sim. E se a gente sabe onde a gente quer chegar, Tati,
a gente passa por todas as dificuldades, a gente vai sendo abençoada pelos caminhos. E mesmo eu acho que quando a gente não faz nenhum movimento, o mundo está se movimentando. E se a gente está no flow, que a gente tanto conversa, as coisas vão acontecendo. E tem acontecido muitas coisas legais. Você está aqui, nossa, que honra, que delícia. Vou fazer um bate-bola com você. Última, rapidamente. Ai, esses... Vamos lá. Eu nem mostrei para você antes esses daqui. Um sonho. Fazer o IPO. Primeira fintech é fazer IPO no Brasil. Seu maior medo? Ter um repertório que não inspire pessoas. Um arrependimento? Ai, Tati, eu me jogo tanto em tudo. Não é arrependimento. Não me lembro de nada que eu tenha me arrependido profundamente. Aliás, se eu pudesse voltar no tempo, parte das bolsas e sapatos e das roupas que você desenhou e que eu comprei compulsivamente estariam aplicado no banco. Venderia todos. Ainda bem que hoje tem essa onda, né? Tem da moda circular, né? Tão importante. Ousadia para você é? Viver o mundo na sua plenitude. Você tem muita vontade de? Ser quem eu bem querer ser. A hora que eu bem entender do jeito que eu entender. Isso é verdadeira. Agora estamos chegando no último momento, na última parte, que é uma parte que eu gosto muito, que eu já te falei, do movimento que eu fundei, do Share Your Light. Então, eu sempre pego a vela da Wave, tá acesa aqui, trago aqui pra frente, porque é a vela mãe, e nós iremos então fazer nesse petit comitê, dessa pequena proporção, o que eu faço presencialmente com 200 mulheres, com quantas mulheres estiverem na minha plateia. E essa é um movimento Share Your Light. Então esse movimento, ele existe porque eu acredito com profundidade que nós mulheres podemos sim compartilhar nossa luz. E quando eu realizo essa dinâmica, mostra-se na prática que uma mulher, ao acender a luz da outra, não diminui a sua, e sim potencializa o todo. Então, hoje lendo uma velhinha, daí você fica assim, ó, para proteger sua mão, para não cair. Não, você pensa em tudo. Eu falo que meu sonho é passar 1 hora do meu dia com você para aprender tanta coisa. Imagina, mas esse daqui então é o movimento Share Your Light. Então a gente vai agora fazer assim. Eu vou acender a vela e vou compartilhar a minha luz com você. E aqui a gente vê a multiplicação na prática da nossa luz. Então, a hora que a gente faz isso com as velas, a gente demonstra que nós mulheres podemos sim nos unir, porque ao acender a sua luz, ou você ao acender a minha luz, não diminui a sua, ela só se multiplica. Olha como ela se fortalece. Que lindo isso, viu? E quando a gente faz isso e multiplica com inúmeras mulheres, que muitas vezes a gente faz com ao nosso lado, com a do outro, muitas vezes a gente senta ao lado de pessoas que a gente nem conhece, mas ao multiplicar essa luz, a gente vê toda a essência feminina sendo representada, toda essa potência feminina sendo exaltada, e essa é a mensagem que eu quero passar para vocês com o movimento Share Your Light. Então, agora, compartilhe a sua luz. Compartilhe a sua luz, porque nós sim temos tanta coisa legal para compartilhar. Não tenhamos a mentalidade da escassez, não tenhamos a mentalidade de sacanear outra mulher do lado, porque só vai ter espaço para uma ou para outra. Porque aqui, ó, a gente sabe que ao compartilhar nossa luz, a gente consegue enaltecer, potencializar o todo. Pensa num desejo e vamos soprar nossa velhinha, porque brilhe muito na vida. Amém. Obrigada. Nossa, Tati, obrigada. Gente, Que lindo. imagina. Que lindo. Que Deus te abençoe. Amém. A nós. Finalizando aqui o nosso bate-papo com Délia Zefiro. Quantas informações interessantes, quanto aprendizado, quanto compartilhamento de vida
de história, de sucesso, e realmente tem sido muito enriquecedor para mim poder participar e espero que para vocês também, podendo acompanhar nossas convidadas. Muito obrigada pelo seu compartilhamento de tantas informações, de tanto aprendizado, de tanto conteúdo relevante, que eu tenho certeza que nossas seguidoras que assistiram a esse podcast não serão as mesmas mulheres, elas sairão diferentes desse episódio. Sou eu que agradeço a oportunidade, Tati. E no que eu puder ajudar, conte sempre comigo. Obrigada.